Olá, queridos. Prazer mais uma vez, estarmos juntos. Dias que parecem infindáveis, na condição de não ter assim muito o que fazer em termos de igreja, no nosso caso. Mas é a caminhada, E aí às vezes eu me rendo a algumas palavras, algumas atitudes que vêm justamente para nos entristecer e afastar, mas vamos caminhando. A gente, em todos os sentidos, a Bíblia diz, somos atribulados, mas nós não podemos nos dar ao prazer de nos aquietarmos, Se olharmos para os outros, pessoas muito mais desanimadas do que nós, muitas delas. Se olharmos ao nosso redor, também está desse jeito. Mas uma coisa é maravilhosa em nós. Deus nos chamou. E por mais que os tempos sejam adversos, sejam contrários, aqui estamos mais uma vez. O que compete a nós é fazer a obra do Senhor. E eu, como irmão, como amigo, como pastor, estou aqui mais uma vez, pela graça do Senhor, trazendo a palavra de Deus, que é o melhor para nós. Portanto, eu cumprimento cada um dos irmãos, irmãs, suas famílias, em nome de Cristo Jesus, e que nós possamos continuar apesar dos pesares. Amém? Quero contribuir essa noite mais uma vez com o nosso ofício, que é de apresentar a palavra do Senhor aos irmãos e relembrar aí aqueles que, porventura, nessa situação que nós estamos vivendo, estiverem passando por alguma dificuldade alimentícia, alguns bens materiais, contas a pagar, se tiver a nossa condição, eu creio que nós somos todos no mesmo nível, quase todos no mesmo nível aí financeiro, e as dificuldades de um, às vezes, reflete tal como ao outro. Talvez destoa um pouquinho do outro aí, mas é muito pouco. É bom que fale então com a igreja, Fale conosco, ligue para nós, chama lá no privado, nós vamos conversar e ver o que está acontecendo, tá? Cumprimento então cada um na graça e na paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra essa noite para nós. Vamos falar um pouquinho a respeito de atitudes. Essas atitudes que nós precisamos ter, Às vezes nem temos tanto, mas precisamos ter, buscar força no Senhor, acreditar e se levantar. Às vezes levantar a voz, às vezes fortalecer o coração, às vezes se predispor a fazer aquilo que contribui para o engrandecimento do nosso Deus e o reino do nosso Senhor. Nós somos chamados para essa finalidade, amém? Então, nada melhor do que começar ouvindo a palavra, e nesse domingo que o Senhor nos presenteia mais uma vez, estamos aqui. Eu quero então que você abra aí a sua Bíblia, em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 7, do verso 3 ao verso 9. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, do verso 3 ao verso 9. Vamos ver o que o Senhor tem para nós essa noite em termos de atitudes. Amém? Vamos lá? A partir do verso 3, aí no capítulo 7 de segundo livro dos Reis, diz: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios.
Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e de cavalos e o ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Amém? Até aí tá bom para nós entendermos o que Deus quer falar conosco. Bom, em termos de atitudes, nós vamos ver aqui a atitude de alguns leprosos, né? 4 homens que estavam com lepra. E nós já sabemos o contexto da história antiga, né? As pessoas que eram acometidas de lepra eram afastadas do meio social, para não se misturar com os que estavam sãos. Essas pessoas eram então colocadas num leprosário fora da cidade. Por isso que aqui diz que eles estavam à porta da entrada. A porta da entrada de onde? Muito próximo à cidade, mas não poderiam entrar na cidade, né? Enquanto não estivessem curados. E vocês lembram comigo que no Novo Testamento, quando Jesus curou alguns leprosos, Jesus diz: vai, mostre ao sacerdote para que cumpra-se todo o ritual da lei de Moisés. Então, no Novo Testamento, Jesus ensinando o que estava previsto no Velho Testamento, que era então as pessoas receberem a cura, e o sacerdote era a pessoa que estava apta, né, a fazer o exame ali na pessoa e ver que realmente ela estava curada e autorizar a inserção dela de novo no meio social. Aqui nós estamos vendo esses 4 homens que estavam doentes, afastados do meio social e que já estavam à beira da morte, fora do convívio social, naturalmente ali uma vida de miséria, porque ninguém queria encostar naqueles homens. Não tinha outra coisa a almejar se alguém não fosse lá ter misericórdia deles, levar uma comida, uma roupa, era para morrer mesmo. Eles então estão aqui aflitos, sem perspectivas, e de repente, aí eu já vejo que a graça bondosa de Deus, a maravilha de Deus, tanto é que é verdade, que aqui no verso 6 diz que porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruídos de carros e de cavaleiros. Então Deus tomou a providência. E se você fizer uma leitura depois, também no capítulo 6, mas já entrando aqui no 7, diz que Eliseu, o profeta Eliseu, ele profetizou a abundância de víveres, porque naquele contexto, nesse contexto que nós estamos lendo aqui, tanto a nação de Israel como a nação de Judá, que elas estavam divididas, embora fosse o povo todo de Deus, mas estavam separados, né? Eles estavam passando por momentos extremamente difíceis, justamente em função dos seus pecados. Deus já havia previsto desde lá de Deuteronômio, né, que haveria essa situação. Quando eles deixassem o Senhor e fossem atrás de outros deuses,
né? Deus então já sabia do que ia acontecer e disse que iria acontecer. Um período que a fome estava reinando de forma dura e cruel nessas cidades. Para você ter uma ideia, em Samaria, se você ler do capítulo 6, do verso 24 até o verso 30, vai falar da penúria dessas pessoas presas dentro da cidade, com medo dos inimigos atacarem, e a fome reinou, não tinha mais o que comer. Aí nesses versículos que eu te falei, do capítulo 6, do verso 24 ao 30, vai falar de duas mulheres que mataram seus filhos. Aliás, uma matou, dizendo que amanhã nós matamos o outro, e não matou. Então houve até uma briga. Eles estavam devorando os próprios filhos pela fome que estava demais ali. Em seguida a isso aí, Eliseu, ele profetiza que vai acontecer mudanças, melhoras para as nações, né? Principalmente ali em Samaria, onde estava a situação terrível do povo de Israel. Fome absoluta. E nesse contexto dessa previsão, dessa profecia, né? Entra agora em cena esses 4 homens leprosos, que aos olhos humanos estão rejeitados, estão renegados a morrerem fora da cidade, estão afastados do meio social, estão jogados porque estão doentes, mas olha o que Deus providencia através deles. E aí que eu quero começar a entrar com você nesse contexto de atitudes, porque para quem está jogado, não tem nenhum valor diante da sociedade, não tem perspectiva. Qual atitude a ser tomada? Tem alguma? Bom, eles estavam nessa situação, mas tiveram atitude, né? E eu quero então nessa noite já começar alegrando aí o seu coração dentro da palavra de Deus. Nós já falamos tantas vezes, né, que Deus tem promessas para cada um de nós. Deus tem promessa para o povo dele, para os filhos dele. Mas cadê que nós colocamos em prática, né? Eu estava conversando com algumas pessoas essa semana. Irmãos nossos em Cristo já entregaram a vida a Jesus. Estão vivenciando tempos de angústia na alma. De olhar para a esquerda, olhar para a direita, olhar para os outros, olhar para os problemas, olhar para as dificuldades e não colocarem os olhos fixos no Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tempos em que as pessoas se angustiam por perder empregos, por passarem por situações dessas pandemias. São tantos problemas e o mais grave deles é quando afeta a alma. Quando chega a angústia na alma, a pessoa perde praticamente a esperança por completo. Foi o caso desses homens aqui. Pobres, doentes, jogados às traças, como se diz. Mas eis que Deus põe no coração desses homens atitudes de coragem. E nós vamos essa noite aqui algumas atitudes que, se nós colocarmos em prática, vão fazer a diferença. Pessoas que estão se acovardando, na verdade. Estão com medo de avançar porque os indicadores econômicos mostram o contrário. Porque alguém falou que não vai dar certo, porque alguém sonhou que é de outra forma. O pior de tudo isso é quando essas informações vêm na nossa mente, nos nossos ouvidos e descem para o nosso coração. Aí é terrível. Você lembra lá da palavra de Deus, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 6, quando vai falar da armadura de Deus, é justamente para proteger a sua mente, a sua cabeça, né? Os seus ouvidos, os seus olhos, principalmente os ouvidos, de ouvirem, ou também os olhos de verem coisas, e isso entrar, né, dentro de você, dentro de mim, e nos fazer vítimas, e nos colocar quase que num cárcere privado de nós mesmos, numa redoma em que nós mesmos criamos. E aí nós entramos num estado de depressão, talvez,
de tristeza profunda, de desânimo, de desesperança. E isso vai afetar gravemente a nossa vida, a nossa caminhada com Deus. Quando eu vejo a atitude desses homens aqui, porque no modo de dizer meu e seu, não tinham nada a perder. Nós estamos aqui, estamos doentes, estamos com fome, nós já vamos morrer mesmo, vamos? Vamos invadir lá o acampamento desse povo lá, desses sírios. E esses sírios tinham vindo para atacar o povo de Israel. Estavam no acampamento ali por perto. Eles então tomam essas atitudes. Primeira atitude, levantar de onde está. Né? Tem pessoas que acomodam, tem pessoas que sossegam. O povo de Deus não pode ser um povo desse jeito. O povo de Deus não pode ser um povo que fica procrastinando a bênção de Deus, fica enrolando, fica com preguiça de fazer as coisas, fazer a obra de Deus. Preguiça de tomar uma decisão que Deus está querendo, Deus está com a mão estendida. O Senhor fala que a mão dele, o braço não está encolhido para que não te atenda. Os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não te ouça. Deus está com a mão estendida querendo abençoar, mas cadê a coragem de muitos de levantarem, de irem na direção do Senhor? Muitos estão esperando cair dos céus as bênçãos. Isso não vai acontecer assim não. A semana passada, se não me engano, eu falei com os irmãos com relação a Caleb, que recebe uma promessa de uma terra boa, a terra de Hebron, quando eles entrassem na terra prometida. E depois que eles entram ali, Caleb pede a terra dele, é entregue para ele a terra, mas ele ainda teve que expulsar os inimigos cruéis dentro da terra, para que ele de fato e de direito tomasse posse da terra. Então, eu como você e você, nós como cristãos, temos um Senhor que nos enriqueceu com a palavra dele, nos falou tanto a verdade dele, deixou escrito, prometeu para os filhos a bênção maior que é a salvação da alma. Prometeu também, é claro, se estiver aí dentro dos princípios de obediência, de fé, de santidade do Senhor, as bênçãos até materiais também. A Bíblia nos diz que, Provérbios 10, né, que a riqueza do Senhor, a graça de Deus, ela enriquece e não traz dores. Eu preciso acreditar, você precisa acreditar nisso. Que Deus ele está sempre agindo, e aqui esses homens tomam essa decisão ou decisões, primeiro de se levantar, de irem caçar o que comer, buscar alimentos, buscar literalmente alimentos, né? Só que eles encontram naquele arraial muito mais do que alimentos. Eles encontram riqueza, eles encontram ouro, você viu aqui ouro e muita coisa que estavam por ali, porque quando os exércitos naquele tempo saíam para a guerra, eles levavam toda a provisão, porque poderiam não voltar mais para o local onde estavam, eles saíam já para outro lugar com tudo que tinham direito. E quando perdiam a batalha, o inimigo despojava, pegava todo o despojo deles. E nesse caso aqui não houve nem a guerra. A provisão de Deus aqui, Deus colocou um barulho como se fosse grandes exércitos chegando com carruagens. Esse povo assustou e correu com medo da morte. Aqui, você leu comigo aqui. E o que esses 4 homens chegaram e encontraram? Alimentos à vontade. Alimentos à vontade, riquezas. Receberam, pegaram até no primeiro momento, ficaram egoístas, se esconderam algumas coisas, mas eles voltaram de novo a ter a atitude do povo de Deus, de dizer, olha, nós não fizemos bem, pois se hoje foi um dia de boas novas para nós temos que anunciar para os outros. Nossos irmãos estão lá dentro da cidade passando fome, morrendo, vamos anunciar para o rei, vamos aproveitar que os inimigos não estão aqui, né? E vamos nos provermos de tudo que nós estamos precisando. E foi o que eles fizeram, tomaram essas atitudes, caminharam, levantaram, foram, alimentaram, fartaram-se. E também aos seus irmãos, depois que levaram as boas novas aos irmãos. E depois você faz essa leitura, complementa aí. É maravilhoso os livros de Deus, né? O escrito do Senhor, a palavra de Deus, que sempre nos dá uma saída, um escape. Então nessa noite, nesse domingo, se você está aí triste, quem sabe, por tantas coisas que estão acontecendo, eu quero animar seu coração em 2 situações. Primeiro, acredite na palavra de Deus.
ela é a nossa diretriz. Você vai buscar onde informações? Segundo, que o mundo, por si só, até para que se cumpra a palavra de Deus, ele não vai melhorar de tal maneira que você vai ficar numa vida regalada, vamos dizer assim, cheia de... Bom, Deus pode até te prover dessa forma, mas o que a Bíblia nos diz é que os dias serão difíceis no final dos tempos. Então é melhor nós precavermos, não esperar, ficar esperando, amanhã vai ser pior. Vamos fazer a nossa parte, tomar atitude hoje. Qual a atitude do cristão? Orar, entregar para Deus, confiar inteiramente na palavra do Senhor, viver uma vida de santidade e de esperança acima de tudo, tá? É essa a nossa caminhada. Eu quero então deixar poucas informações para nós aqui sobre essas atitudes que, se nós tomarmos com coragem, com acerto, com verdade, não vai dar errado. Mas nós vamos encontrar problema demais. Vamos encontrar muitos e muitos problemas. Mas me fala se nós, como povo de Deus, aonde está escrito aqui que o povo ficou à vontade algum dia? O mundo é contra a gente. Quando você caminha na direção de Deus, quando você caminha pela palavra de Deus, os doutores, a grande eclésia das religiões, elas se levantam contra a gente. Elas têm as suas doutrinas, têm as suas tradições, eles acreditam mais nisso do que na palavra de Deus. Mas eu e você somos diferentes, porque nós temos a palavra que é a nosso guia. Quando nós abrimos a Bíblia, aprendam isso, escrevam isso, ponham isso no seu coração, na sua mente. Quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Então, olha só, nessas atitudes que nós devemos tomar e que, se for da forma que nós tomamos, vai fazer a diferença, da forma correta. A primeira questão é a inércia, ou seja, o ficar parado, quieto, não faz parte ou não deveria fazer parte da caminhada de um filho de Deus. Não deveria. Você nunca viu o povo judeu, os hebreus, os israelitas, no conforto total de chegar ao ponto de desistirem da caminhada até quiseram, né? Até quiseram. Teve algumas tribos que, quando eles foram atravessar o Jordão, 2 tribos lá não quiseram atravessar, porque queriam ficar do lado de cá, que era melhor. E Moisés aperta esse povo e diz: olha, se vocês não atravessarem, primeiro é uma atitude covarde suas com seus irmãos, porque os seus irmãos sozinhos vão encontrar os inimigos para frente. Vocês devem entrar conosco também. E depois daquele consenso eles entraram. Então tem nessa caminhada, até no meio nosso, irmãos que eles preferem ficar parados. Nós olhamos dentro de uma igreja, por exemplo, o espaço físico de uma construção onde se reúne a igreja. Tem pessoas que marcam até uns lugares dela lá, porque é cômodo demais ficar quietinho, só ouvindo a palavra e não se levantar para fazer nada. Não visitar o irmão, não visitar o nosso próximo, não fazer a obra de Deus levando o evangelho. A obra de Deus, ela consiste em conhecer Cristo. Depois que você conhece Cristo aí, então você tem esse desejo de bem servir, fazendo, literalmente, colocando, como se diz, a mão na massa para as coisas de Deus. Então, aqui em Eclesiastes, olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 11, do 4 ao 6, diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que fez todas as coisas.
Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Olha só, a palavra de Deus sempre nos dando diretrizes maravilhosas, né? O que está dizendo aqui é a nossa mania de olhar para as coisas primeiro, né? Para as coisas, não para Deus. Para tentar fazer alguma outra coisa que nós achamos que seja útil. Muitas vezes nós colocamos um porém muito grande para sairmos do lugar. Porque, na verdade, o que o nosso corpo quer, a nossa mente, o nosso coração quer, é ficarmos no repouso o tempo inteiro. Deitados, se possível. E melhor seria se trouxéssemos para nós, na nossa rede, uma água boa, uma água de coco, um doce gostoso, uma comida. Não é bom assim? Será que não tem alguém sacrificando para fazer por nós? E a palavra de Deus nos dá diretrizes maravilhosas. Então, se eu ficar olhando para o tempo, para os indicadores econômicos, se eu ficar olhando para as pessoas, e vou te falar uma coisa, pode acreditar, grande parte, não vou dizer a maioria, mas grande parte das pessoas, elas são pessimistas, não têm coragem de agir, de fazer o bem e querem atrapalhar quem faz. Tem pessoas que têm o desejo de prosperarem, mas vai consultar, vai procurar outras pessoas que não têm coragem, e essas pessoas que não têm coragem, elas desanimam os outros. Então, toda vez que você propor no seu coração, primeiro chama Deus, conversa com o Senhor através do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Converse com o Senhor para que Ele seja verdadeiramente o seu Senhor em alguma empreitada da sua vida. Tudo que você vai fazer, que você vai prosperar, vai crescer, não saia do caminho do Senhor e Deus vai ser providente em sua vida. Agora você não pode desanimar olhando para as coisas. Quando aqui nesse mesmo livro, 2 Reis capítulo 20, né, vai dizer que o rei Josafá recebeu informações de três exércitos que estavam vindo contra ele. Diz que ele tremeu de medo. Mas o que ele faz? Ele toma uma atitude, nós estamos falando de atitude. Ele reúne todo o povo, vai fazer um jejum e oração a Deus e fala com Deus. Senhor, nós não temos força nenhuma para lutar contra esses grandes exércitos que estão vindo contra nós. Mas os nossos olhos estão fixos no Senhor. E ali, Deus maravilhosamente, pela fé daquele povo, daquele homem, daquele líder, Deus levanta alguém no meio da congregação que profetiza dizendo, assim diz o Senhor, essa guerra não é sua, a guerra é minha, eu vou guerrear por vocês. E ali é maravilhoso quando a gente lê, entende o amor de Deus, porque houve atitude correta. Levantar, fazer, primeiro entrega para Deus, chama Deus para ser parceiro e não desanime. E aqui você leu comigo, ó, semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repousa, ou seja, não pare de acreditar que vai dar certo, você tem que ter fé, porque não sabe qual prosperará, se é esta ou aquela ou se ambas igualmente as sementes que você está semeando por aí. Você tem semeado sementes da fé? Alguém certamente semeou no seu coração algum dia essa fé, e você precisa fazer a obra de Deus levando para os outros. E quem sabe até na sua particularidade, né, na construção da sua vida, você precisa dessa fé, dessa coragem para fazer a obra de Deus, numa empresa, no empreendimento que você está querendo. Não desanime, vamos embora, a caminhada não para, enquanto o Senhor não nos chamar. Segundo aspecto dessa atitude, né, que podem fazer a diferença, se fizerem bem feito, quando se toma atitude sem medo, sem maldade no coração, sem medo, sem maldade no coração, não desejando mal aos outros, o Senhor abençoa. Quando faz tudo isso sem medo, sem maldade aí no coração para fazer o mal aos outros, pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Eu lembro muito aqui desse próprio livro, quando o Senhor vai falar conosco aqui, 1 Reis, né? 1 Reis aqui,
vai falar, capítulo 3, 1 Reis, capítulo 3, do verso 9 ao 3, do 9 ao 13. 1 Reis, né, capítulo 3, do verso 9 ao 13, quando Salomão, o terceiro rei da nação de Israel, ele assume, ele não pede a Deus nem riquezas, nem prosperidade, nem a morte dos inimigos, e aí Deus fala com ele de forma maravilhosa. Olha só o que Deus fala com ele. Ele orando aqui, ele diz: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discerne entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que não pedistes, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os seus dias. Você viu no texto base da nossa pregação essa noite, que esses leprosos aqui, eles não desejaram mal para ninguém. Eles poderiam ter armado emboscada para os sírios, já que eles estavam invadindo o arraial deles. Eles poderiam ter omitido para os outros que eles tinham encontrado o que comer e o que se enriquecer. Eles abriram o coração para fazer a bondade. Deus os abençoou. E você percebe que Deus já sabe onde vai dar todas as coisas, porque Deus os abençoou primeiro. Como assim, pastor? Olha aqui, verso 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército. Eis que o rei de Israel alugou contra nós. Eles vão falando, eles ficaram com medo. Deus fez eles ouvirem barulhos de tal forma que eles ficaram apavorados e fugiram, deixando para trás ali. Eles eram inimigos da nação de Deus. Então Deus providenciou antes, e aí logo em seguida vem a bênção maravilhosa de encontrar toda essa provisão. Às vezes nós deixamos de sermos abençoados por Deus, porque queremos uma bênção egoísta demais. Deus quer, ou talvez não egoísmo, mas bênçãos em que desejamos primeiro o mal dos outros. Queremos tomar dos outros, trazer para nós, causando dor. E quem sabe, uma dor indireta, né? Pedindo a Deus para punir a concorrência desleal com os outros, pedindo a ruindade da vida dos outros, o que não presta para os outros. Você acha que você está pedindo o mal para os outros e Deus vai te abençoar? Fala a verdade. Cadê a justiça do Senhor? Nós já falamos aqui, em outras pregações, né, que o trono de Deus, né, é justiça e equidade. Deus é Deus justo. Então, como que eu quero o bem para os outros, eu vou tomar a atitude de querer o bem para mim, desejando o mal para os outros? Ore para os outros, não é assim que Deus nos ensina? Nós falamos semana passada aqui, Romanos capítulo 8, né? Capítulo 8, se não me engano. Deus falando, olha, em tudo que puder depender de vós, tenha paz com os outros, orai pelos outros. Jesus falou, se o seu inimigo tiver fome, dá para ele o que comer, se tiver sede, dá para ele o que beber. Muitas vezes nós julgamos até os inimigos e queremos destruir essas pessoas diante do Senhor, mas depois queremos a bênção de Deus, aí não vai funcionar, né? Porque a justiça de Deus, ela não fica favorecendo ao que é errado. Nós não podemos aceitar isso. E para encerrarmos essa noite aqui, boas atitudes, nós estamos falando de atitude essa noite, né? Boas atitudes não podem acompanhar os egoístas. As boas atitudes não podem acompanhar os egoístas. Seus irmãos, mesmo aqueles que não te admiram, são também participantes do reino e, portanto,
co-participantes das boas novas do Senhor. Você entendeu aí? As boas atitudes, elas não se juntam com egoístas, porque senão o egoísta não vai ser abençoado. E você tem até uma boa atitude no seu coração, mas você está querendo o mal dos outros, ou está querendo só para você? Por que você quer só para você? Eu não vou dar para fulano não, que ele não merece. Você é juiz para julgar? Eu sou algum juiz por acaso para julgar os outros? Não. Faça as coisas e queira o bem também para os outros. Pois Deus te amou. Você lembra quando você andava no pecado? Eu estou falando de mim. Cheio de malícia, cheio de maledicência, cheio de tudo que não presta. E Deus teve misericórdia de mim, como Ele tem e teve de você. Ele quer o bem de todos nós, mas nós queremos o bem só para nós. Aí não vai funcionar, não vai prosperar diante do Senhor. Não tem como. Deus não é Deus de injustiça. Deus não é Deus de injustiça. Olha o que a Bíblia nos diz aqui no Evangelho de João, capítulo 13, verso 34 e 35. Novo mandamento vos dou. Jesus falando com os seus discípulos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha que maravilha! Novo mandamento, o amor que sustenta. Jesus nos dando esse novo mandamento, nos dando a condição de sermos chamados filhos de Deus pelo amor. E aí nós queremos de vez em quando só para nós as bênçãos. Nós encontramos alguns irmãos caídos na sarjeta, ou na iminência de cair, ou aqueles que caíram e ainda não voltaram, não tiveram força de voltar. Nós amaldiçoamos, e quando nós não amaldiçoamos, passa no nosso coração coisas horríveis, de injustiças, porque nós queremos, nós ainda não caímos, graças a Deus, a doença maligna, a pandemia não nos alcançou, o inimigo cruel, sanguinário não alcançou a nós nem a nossa família, nós não entramos na situação de leprosos, nós não entramos na situação de passar fome, necessidades cruéis. Então nós estamos cômodos, para nós está bom. Mas e os outros? E os outros? Mas eu não tenho nada com os outros. Nós somos irmãos em Cristo. Aquele lá da igreja, lá do outro lado do planeta, ele entregou a vida para Cristo, ele é teu irmão em Cristo. Aquela igreja que lá do outro lado da nossa cidade, tem irmão nosso lá dentro, tem irmão nosso espalhado pela face da terra inteira. Às vezes nós passamos e encontramos um coitado à beira da estrada. Quantos mendigos tem nessa cidade? E nós às vezes nem lembramos. Deus está testando. Um daqueles ali pode ser um irmão nosso que vai entregar o coração a Jesus e vai ser um grande homem na obra. Nós vamos ficar com vergonha. Então eu e você precisamos tomar atitudes. Olha, primeiro, não fique parado. Faça algo por Deus. Se dependesse de olhar para o tempo e olhar para as situações, eu também não estaria aqui pregando. Eu não voltaria na igreja lá naquele prédio mais. Se olhar só para mim, olhar só para você, nós temos a maldade intrínseca aqui em nós, dentro de nós. Isso é natural do ser humano. Agora, aquele que recebe Cristo, ele precisa jogar isso fora. Precisa jogar por amor a Deus, ao nome do nosso Senhor. Não ficar inerte, tomar a atitude certa sem desejar o mal para os outros e não andar com egoísmo no coração. As três coisas que nós falamos essa noite. Foi o que esses 4 leprosos fizeram e foram vitoriosos. Eu te desejo muita paz, meu irmão, minha irmã, e que tenha fé, alegria no seu coração. Alegre-se. Deus é contigo, viu? As dificuldades vão passando, e se não passar, não, e ficar pior, porque a tendência é essa, lembre-se, Deus, Ele, foi o que nós falamos o tempo inteiro isso aí,
Deus, às vezes, Ele nos livra no meio do problema e não nos livra do problema. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um final de domingo, uma noite abençoada, uma semana promissora de bênçãos maravilhosas, põe alegria no teu coração e vamos caminhando e Deus é com todos nós. Amém? Vamos orar e Deus vai nos abençoando aí. Pai, obrigado por essa noite, pela vida dos meus irmãos que certamente ouvirão essa mensagem. Anime-os em nome do Senhor Jesus Cristo, livre-os de todo mal e nos fortaleça para a caminhada. Nós precisamos da tua graça o tempo inteiro, Senhor. Mas a bênção maior o Senhor já nos deu, já nos entregou, que é a nossa salvação. Está em nós o vencer ou não vencer. Que nós tenhamos coragem no nosso coração, atitudes que acima de tudo agradem o Senhor para que sejamos mais que vencedores, como diz a palavra do Senhor. Eu peço dos altos céus que a graça de Deus Pai, a paz do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um que está ouvindo essa mensagem, suas famílias, todos os meus irmãos lá da congregação, fora da congregação, pelo mundo inteiro, que o Senhor possa derramar toda essa maravilha sobre a vida deles e os abençoarem grandiosamente. Nos abençoe, eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Cristo Jesus. Amém.